Olá, o programa Análise Direta está no ar e vem falar hoje sobre os maiores paradigmas de um executivo. Afinal, nos dias de hoje, será que o mercado corporativo mudou? Ou se busca novas fórmulas? Para falar comigo hoje está aqui a minha amiga palestrante, pedagoga, orientadora vocacional, gestora empresarial, Andréia Deis, tudo bom? Que delícia estar com vocês. Bem-vinda! Ah, muito obrigada. Sempre bem-vinda. Gostei do seu cabelo assim mais curto. Você viu só? Novo visual 2017. Tem que arriscar, né? Tem que mudar. Não, ficou ótimo. Adorei. Obrigada. Mas me diz uma coisa, os 10 maiores paradigmas de um executivo. Gente, desculpa. Eu vi aqui a hora que apagou o TP, eu achei que tinha apagado a gravação. A hora que apagou o TP, eu estava vendo aqui com a minha visão periférica aqui, eu achei que era o retorno de vídeo. Ai, droga. Gravado pode? Mais ou menos. Não pode? Mais ou menos. Olá, o programa Análise Direta já está no ar e hoje vem falar sobre os maiores paradigmas de um executivo. Afinal, nos dias de hoje, será que mudou o mercado corporativo ou ainda se buscam novas fórmulas? Para falar comigo hoje está aqui a minha amiga, palestrante, pedagoga, orientadora vocacional, gestora empresarial, Andréia Deis, tudo bom? Um prazer estar com vocês aqui. Muito Estou muito feliz. Ah, muito obrigada. Estamos felizes também de te receber, de cabelinho novo, tá linda? Visual 2017. Adorei. Obrigada. Agora, os 10 maiores paradigmas de um executivo, o que é isso? Então, é interessante dizer, primeiro, Paty, de onde vem um paradigma, né? É curioso que muitas vezes as pessoas perguntam, ouvintes de rádio, né? Da onde vem, da onde eu tiro, né, os meus artigos e da onde eu escrevo. E quando eu fui pensar nos paradigmas e fui desenhar, ele também faz parte, é um dos capítulos do livro que a gente vem aí esse ano mostrar e apresentar para as pessoas e divulgar. Ele vem de inspirações de conflitos, então conflitos vivenciados, nada meu, ele é lúdico, são de coisas que realmente eu vivi. E quando eu estava passando por isso, né, quais são os 10 paradigmas, foi um momento crucial onde eu estava numa situação de conflito, e de um conflito, digamos, bem complexo e tinha que tomar decisões. E eu me coloquei no lugar daqueles executivos que tomam decisões todos os dias. E o que eu entendi que são as 10 situações que mais circundam e que mais assombram no dia a dia, né, nos relacionamentos e nos resultados dos executivos. Então, nesse momento, eu estava passando e tinha que decidir, eu tinha que tomar uma decisão. Se eu ia viver a minha missão, ia me posicionar frente a essa missão com coragem, com verdade, fazendo, na verdade, o que eu realmente, Andréia Deis, faria, ou se eu vestiria um personagem e, sinceramente, seria política de ser conivente com algo que eu não acreditava. E quantas vezes a gente não passa por situações assim, né? É verdade, bastante vezes. E isso naquele momento isso me intrigou muito, né? Porque eu passei uma noite praticamente em claro e acordei na madrugada e eu fui resolver o meu paradigma, né? Então, os 10 paradigmas, por quê? Porque um paradigma normalmente vem de um conflito, de uma situação de conflito que eu estou tentando resolver. Por isso ele é um paradigma. O que eu vou fazer com aquilo? Né? Como eu vou enfrentar aquela situação. E aí, o meu paradigma, eu fui pela minha missão. E toda ação que a gente tem, todo posicionamento que a gente tem na vida, você vai ter um ganho, vai ter uma perda, você tem uma consequência, né? E o meu, a gente poderia olhar de várias formas, consequências positivas e negativas. Eu acho que a positiva foi que eu dormi e que eu fiquei em paz comigo e com o meu espírito, né?
Então, muitas vezes o executivo ele é colocado nesse cheque, né? E não é fácil tomar algumas decisões, né? Sim, e da gente colocar porque você vai ter consequências daquilo. E para você ter algumas consequências, você vai perder algumas coisas. Você vai ganhar algumas coisas e vai perder outras coisas. E foi nessa madrugada que eu desmistifiquei quais eram as principais decisões comportamentais que os executivos nos relacionamentos tomam todos os dias. No meio da madrugada você no meio da madrugada. escrever isso daí. Foi assim mesmo. Que legal. E a que conclusão você chegou? A que eu cheguei é que antes da gente entender um paradigma, né? Antes da gente tomar uma decisão, a gente precisa saber qual o meu norte, né? Saber qual a minha razão de existência. Eu só vou conseguir me posicionar frente a qualquer um desses aqui, que eu brinquei com os 10, talvez sejam mais, ou alguns a gente conseguiria colocar juntos, mas eu só conseguiria tomar a decisão se eu entendesse realmente, primeiro, a essência do que eu sou, do que eu penso, do que eu acredito. Por mais que o paradigma exista, se eu não souber a minha razão de existência, o porquê eu acordo todos os dias, o que me motiva, o que me inspira, qual o meu propósito, como eu vou tomar uma decisão? Então, os paradigmas e as situações, elas vão continuar acontecendo, mas como eu me posiciono frente a elas? Então, eu queria começar, eu sei que você que é a apresentadora, né? Mas queria tomar a sua vez aí um pouquinho. Que eu sempre sou a cobaia nesse programa, meu Deus. E eu queria... Você gosta de animais? Já sei que gosta. Amo. Ama animais, ok. Se você... Aí eu queria te presentear com umas folhinhas. Você tem uma caneta, né? Ai, meu Deus, eu já sei que eu vou ter que desenhar, porque a Andréia já me falou aqui nos bastidores, eu não sou muito boa desenhista. Olha, aí já é um paradigma. Né? Eu não sou uma boa desenhista. Né? A gente pode não ter talentos desenvolvidos, mas não significa que a gente não possa fazer. Então, a gente se limita, a gente precisa começar a tomar um pouco mais de cuidado com o que a gente fala pra gente. Então, eu sou capaz de entender o que eu faço, então eu já sou uma excelente desenhista, mesmo que eu não tenha nenhum dom desenvolvido. É uma crença limitante, É né? uma crença limitante. Agora, dona Paty Biasi, se a senhora fosse nascer um animal, que animal a senhora nasceria? A senhora pode desenhar e virar a sua folha, por favor? Não precisa responder, só desenha. Que animal eu nasceria ou gostaria de nascer? Isso. Eu desenho e viro? Desenha olha pra lá, então. Ai, meu Deus. Como desenha isso? Ai, Jesus. Espera. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Enquanto a Paty está aqui desenhando, né, é interessante a quem está nos assistindo também fazer esse exercício agora, né? Se você tem aí uma caneta, tem um papel, né? Começa a pensar, se você fosse se projetar em alguma coisa, num animal, que animal seria ele? Pensa no estilo desse animal, o porquê que você estaria escolhendo ele, qual que é o diferencial que ele tem. Pega uma folha também, começa a desenhar com a Paty aí para ver o que sai, para ver como que está o seu traçado, né? O que você acredita mesmo, para a gente tentar chegar nesse ser existencial. E olha que o da Paty aqui está ficando um ser existencial, assim, um traçado... Sensacional. Nossa, que traçado. Ok. Maravilhoso. Agora eu queria que em outra folha você desenhasse, e você e quem estivesse aqui nos assistindo também pudesse nos acompanhar e desenhar que animal você não seria. Se vocês fossem pensar num animal, pensa nas características do animal, no porquê do animal, que animal você não seria? E vai pensando nesse animal, por que você escolheu, porque eu vou dar uma atividadezinha para vocês fazerem daqui a pouco junto com esse primeiro e o segundo animal. E pensa no animal que você não seria, o porquê que você não seria esse animal, para a gente entender depois diante de que a gente toma realmente as nossas decisões. Aqui nós estamos desenhando um pouquinho do que a gente acredita, de quais são as nossas crenças, de como a gente toma as nossas decisões. Então, com esse traçado, com a identificação desse animal, a gente vai começar a perceber algumas coisas, é lógico que desmistificando o da Paty Biasi, né? Nossa Senhora. Meu pai. Tudo bem? Pronto. Agora pega o seu primeiro animal, que você seria, por favor, e coloca aí, e quem também estiver aqui nos assistindo, pega o seu primeiro animalzinho e escreve o porquê, quais são as 3 características que você gostaria de nascer esse animal.
O que que ele tem que realmente você fala, por isso que eu gostaria, se eu fosse nascer e escolher um animal, nasceria ele. E cada um também escreve no seu papelzinho. Pensa nas forças que ele tem, nas características positivas. Será que a nossa diretora está fazendo? Tinha que estar fazendo, né, Paty Biasi? A nossa diretora não está fazendo. Eu estou olhando aqui, ela não está fazendo. Ah, que feio. Fabi tinha que fazer também. Só eu que sou cobaia, gente. Poxa vida, eu ia perguntar para ela agora aqui. Tudo bem? Agora vamos para o nosso animal que nós colocamos que nós não seríamos ele, ok? Você consegue dobrar isso só no... A hora que você me mostrar, eu só quero ver o animal, não quero ver o que você escreveu, pode ser? Isso, muito bem. Todo mundo faça que nem a Paty fez. Coloque aí para você desmistificar. Não posso mostrar ainda. O animal pode. Posso? Esse é o que eu gostaria. Que eu gostaria de ser. Isso. E eu dobrei a folha aqui embaixo. Isso. Para a pessoa não ver o que está escrito, o que eu escrevi sobre esse animal. Dá para ver aí? Ou tá muito clarinho, né, Fabi? Quem Tem como será? aproximar um pouquinho? Conta para eles o que é, Paty. Vai que alguém não entenda o que é. Pois é, o desenho não tá lá, essas coisas, mas é um cachorro. Eu vi que era um cãozinho. Ou pretende ser um cachorro, né? Sim, eu gostei do seu cachorro. Olha lá que bonito. Bonitinho, né? Mais ou Ok. menos, mais ou menos. Você pode me emprestar o seu cão? Sim. Como ele chamaria, Paty Biasi? Dá um nome para o seu cachorro. Nina. Escreve aí, Nina. É o nome da minha cachorra. É o nome da sua cachorra. Uma das. Uma das. Nina. Agora eu tenho mais uma. Ah, meu Deus, ok. Temos a Nina aqui, ok? Temos a Nina. Nina está aqui, Nina está aqui. Ali. Aqui está. Aquela câmera lá. Nina está aqui. Agora, o seu animal, eu queria que você colocasse o porquê você não seria esse animal e quais as 3 características que ele tem que, na verdade, não te agrada, que você não gostaria de ser ele. Se a gente pensar nas características, né, nas características que o animal não teria, provavelmente ela vai estar associada a alguma coisa que nos incomoda. Então, a gente escreve e, de novo, dobra a folhinha. E coloca o nome? Isso, dá um nome para o seu animal. Mel. Mel, ok. Então, a Mel está aqui e a Mel é uma... Gata. Gata. Eu tenho que explicar porque... Eu vou te dizer Pode que eu pensei ser que fosse um outro bicho aí, mas tudo bem, o quê? né? Um coelho? Mas é uma gata, gente. Vamos entender que é uma gata. É uma gata, tá? Uma gata. Eu não gostaria de ser um gato. Tá. Agora, você poderia desenhar a você como você se percebe? Um animal? Não, você é um animal? Você Não, é Paty Biasi. eu mesmo. Tchan! Como eu me percebo? Ai, meu Deus, exatamente. como que eu vou me desenhar agora? Olha a dificuldade, né? Como eu vou me desenhar? E a minha dica foi, pegue um papel e desenha. E a quem está nos assistindo também, como você se percebe? Como eu me vejo. Ouça o que a coach pediu, né? E olha lá o que você vai me desenhar, hein? Como eu me percebo? Senão eu chamo a diretora, Como eu me percebo. Ai, Jesus! Tô tentando desenhar um rosto aqui. Um rosto. E você sabe que esse, pra mim... Empresta uma folha pra coach. Muito obrigada. Vou pegar uma aqui, coach. Ainda bem que vieram mais folhas pegar depois, de apoio? né? Sim. Ai, meu Deus. Como será que as pessoas que estão nos assistindo se percebem? Será que eles estão nos acompanhando e estão aí desenhando conosco? Como eu me percebo? Como você se percebe? Ai, como eu me percebo? Sim, como você se percebe. Ela vai querer copiar de mim, tá bom? Não, eu tô então, desenhando eu vou fazer mesma. aqui porque Mas ela vai... eu não tô desenhando como eu me percebo, eu tô me desenhando. Ó, eu vou fazer um exercício aqui para esconder de Paty Biasi aqui, porque ela vai sinceramente querer copiar o meu. E eu sou uma excelente desenhista e ela vai querer copiar os meus traços. E eu não gosto disso, sabe?
E ela vai, assim, achar que... Eu pus um desenho de mim, mas como eu me percebo, ai meu Deus, eu não sei. Já está aí, Paty Biasi? Escreve aí que vai que as pessoas não Mal saibam que é menos. você aí, né? Olha só. Paty. Paty, vamos dobrar Paty igual para ficar as 3 iguais. Você colocou as suas características aqui também? Não. Principais características, por Tem que favor, colocar? Paty Biasi. Sim. Colocar a minha característica aqui também. Que o meu, certamente, eu fiquei muito melhor desenhada do que a Paty Biasi, né? As 3 características, na verdade, que você se percebe. Tudo bem? Se nós pensarmos nas características, o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos falando dos maiores paradigmas que um executivo ele passa, ele tem no dia a dia. Ele toma decisões, ele tem que ter escolhas, ele se posiciona. Só que para ele se posicionar, a gente precisa ir um pouquinho atrás, entender o que faz com que essa pessoa se posicione, né? O que ela tem de características na sua existência, na sua essência, né? Essencialmente, como ele se percebe. Você terminou de... Terminei. Você mostrou? Aí ela quis esconder, vocês viram que O desenho tá feio. ela quis esconder o desenho, né? Aí. Olha só, Paty, está aqui, tudo bem? Tá lindo o desenho, Tá né? lindo. Nossa. Olha só, eu não vou olhar as características e eu vou chegar na sua essência, ok? E não vou colocar... Sem olhar as características. Não vou olhar as suas características. Peraí, dá tempo ou vamos passar pro próximo bloco, então? Tá certo. Tá bom? Tá então certo. você que está assistindo a gente, espera só um minutinho que a gente volta já falando mais com a Andréia Deis. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a Andréia Deis, que é gestora de carreiras, minha amiga, já sócia da Análise Direta. Que honra, hein? Oh. E a gente estava falando aí no primeiro bloco, a Andréia pediu para eu desenhar um animal que eu gostaria de ser. Primeiro, a Andréia vai mostrar aqui. Aqui. Um animal que eu gostaria de ser, um cachorro. Isso. Um animal que eu não gostaria de ser, aí eu tentei desenhar um gato, mas parece outra coisa. Não sei nem o que parece isso. Nem vou te do meu falar o gato. que eu tinha imaginado, O que né? você tinha imaginado? Uma Nem vou onça, falar. um gato, um coelho. E aí sou eu, raposa. Uma raposa? Eu achei que era uma raposa. Jura? Que bem desenhado, não? A Fabi também achou que era uma raposa. E aqui sou eu, quer Isso. dizer, né? É, Tem a pretensão de ser nesse tem desenho. a pretensão de ser. Pois é. Olha só, pessoal. Eu não sei se Paty Biasi vai ficar muito brava, se eu tinha autorização ou não, mas uma das coisas que eu amo vindo análise direta é que a gente pode ser essencialmente quem a gente é. A gente tem a liberdade de falar, de sentir e de agir. Ah, que bom. E Você a se sente transparência, assim. principalmente, né? Que bom. Então, você me perdoe, né, se eu for Ai, falar ai, algumas coisas aqui da sua característica, mas eu vou desmistificar você para os nossos telespectadores, ok? Tá bom. Então, Nina gosta de ser cuidada, né? Nina, né? Paty Biasi gosta de ser cuidada, ela gosta de ser atendida. Ela, quando não atendida, ela fica contrariada e quem sabe, talvez, ela também se sinta até assim, né? Faça rebeldias, né? Ela fica meio rebelde, faz assim, né? Às vezes, sim. Birras, né? Ah, não faz o que ela quer, então faz uma birrinha ali, né? Curioso, pessoal, é interessante entender que, apesar dela ser assim, ela não gosta muito, né? De gente muito astuta, impetuosa, que chega ocupando lugar, que só quer, na verdade, dar atenção quando quer, né?
Ela quer atenção o tempo todo, ela quer chegar e ela quer ser o raio, o centro. Mas ela não gosta daquele, se eu chegar meio mal-humorada aqui, acabou a amizade com o Patti Biasi. Porque ela gosta ela tem que ser, gente, ela tem que ser a superstar. A gente tem que ela passar a brilhar e os nossos olhos ofuscar. Ao mesmo tempo, né, ela gosta, é engraçado e curioso, ela gosta de ser cuidada, mas ela gosta de ficar nos bastidores. Ela não gosta muito de ir para o front, ela não gosta de estar na frente da batalha ou do conflito. Ela gosta, na verdade, da retaguarda. Ela gosta de se sentir apoiada, de se sentir protegida. E é assim que ela se sente pelo que ela traz nos traçados dela. Curioso que no traçado, ela também tem um traçado extremamente contínuo, né? Então, Patti Biasi, ela é uma pessoa de crenças, não estou falando de religiosas, mas de convicções muito fortes. Fala quem pode, obedece quem tem juízo. E ai de quem achar que ela não está certa. Não gostaria de passar pela frente dela, porque ela vai ter quase que a verdade universal, pessoas. Não? Precisamos entender aqui, né? Porque eu estou no comando. Mas eu também, às vezes, algumas vezes eu estou errada, mas pouquíssimas estou brincando. Então, é uma pessoa que gosta, né? Se for ver nos paradigmas para tomar decisão, ela vai gostar de tomar uma decisão, de estar apoiada, de se sentir acolhida e apoiada, e não vai gostar muito das pessoas mais impetuosas que ocupam lugar e daqueles líderes, se a gente pensar, que é o resultado a qualquer custo. Vai ter que ser aquele resultado desde que faça sentido para ela e para o propósito que ela busca, senão não vai fazer resultado. Então, a gente entende que os momentos de decisão da Patti vai ser muito de acordo com as coisas que ela acredita dentro dela. Agora, será que nós temos, a gente tem uma lupa para entrar dentro da gente, ter toda a maturidade de entender exatamente as nossas referências e a gente consegue perceber a referência do outro? De repente, nesse gato, eu não sei, mas ela pode ter escrito aqui que o gato, ele não gosta muito da casa, que ele fica pulando de um lado para um lado, que o gato é um animal que ele só brinca quando ele quer, que ele não vem a todo momento, né? E, de repente, no mercado corporativo, o gato, né, se eu fosse desenhar, por isso que eu pedi para ela traçar aqui, né? Ali, ó, pode mostrar para ele. O papelzinho, né? Por isso que eu pedi para ela fechar aqui o papelzinho, porque tem o lado positivo do gato e tem o lado negativo do gato, né? O lado positivo do gato é que ele é rápido, ele é audaz, ele se protege, ele é fiel ao espaço que ele está, e ele também tem o lado que a Patti deve ter escrito. Vamos ver o que a Patti escreveu. Vamos ver o que está lá. Uma parte você acertou, arisco. Arisco, mal-humorado. Mal-humorado. É o que eu falei dele você só fazer. Também, eu falei. A pessoa que chega mal-humorada, eu já... E falei o primeiro também, né? Dele ser meio traiçoeiro. Traiçoeiro, você falou? Falei do lugar, dele querer dele não parar numa casa só, você falou. Isso, Então, né? eu acho o gato um bicho muito traiçoeiro. Uhum. A gente, às vezes, vai agradar e ele... Te arranha. Sim. Agora, ele te arranha ou ele se protege? Pode ser que esteja se protegendo, porque acha que vai fazer algum mal a ele. Vai fazer algum mal, ou que, de repente, né? ele tá mal-humorado e que ele não quer... Sim, às vezes é isso também. Né? O gato é mal-humorado. Né? Ele é um bicho mal-humorado. Sim. Mas realmente tem um lado positivo mesmo, que o gato, ele é rápido, astuto, né? Ele é astuto, ele vai, ele é arrojado, né? E o gato é o seguinte, eu quero brincar com você, eu quero. Eu não quero brincar, eu não brinco e pronto, acabou, né? E aí que ele vem, ele te arranha, né? Exato. Agora, se a gente pensar no cachorro, o cachorro é aquele que você chega bem-humorado ou não, ele tá lá abanando o rabinho pra você... ele é aquele que ele tá sempre de bom humor, ele chega, ele vai te lamber. Eu tenho um que é o Bolt, que não era para ser meu, né? Os meus filhos quiseram e sobrou.
E Bolt, sobrou pra você. É lógico, né? Bolt chegou, você estando mal-humorado ou bem-humorado, ele te lambe inteiro, ele faz xixi na casa inteira, né? A Nina também. Faz e a a festa. Nala também. Agora tem a Nala, agora tem duas. É. E se você for ver, o que o cachorro tem que as pessoas gostam muito? Do companheirismo, né? Mas não só do companheirismo, mas dele atender às nossas necessidades de companhia, né? Sim. E deve ser um pouco do que a Paty escreveu ali. Que eu escrevi. Ó, ela escreveu fiel, leal, né? fiel, feliz, né? O que feliz. Eu falei, o cachorro nunca tá... O cachorro tá sempre feliz, ele nunca tá de mau humor. E inteligente. Inteligente, né? Então, se a gente for pensar, né, na característica que a Paty tem do que ela entende por que eu gostaria de ser, porque são as características que para ela faz mais sentido. Então, se a gente for pensar, ela vai ser uma pessoa que, para tomar as decisões no paradigma, de repente vai por um lado, por exemplo, mais de acolhimento. Será que sempre que o executivo toma uma decisão, ele tem esse tempo do acolhimento? Difícil. E ao mesmo às vezes ele não tem tempo. E aí, quando ela se desenha e se percebe, como que ela se percebe, né? Ela se percebe ruiva, cabelos longos, né? Então, eu preciso, né, estar atrás dos meus lindos cabelos ruivos, né? Bocão, olhão, né? Você vê que está lá, né? Agora, quais será que são as características que ela se percebe? Amiga, feliz e inteligente. Muito parecidas com a característica da Nina, né? Bem parecida com as características da Nina. Da Nina, bem parecida mesmo. Isso é para a gente entender, só para a gente brincar um pouquinho, o que me faz tomar decisões. Então, o que me faz tomar decisões, de repente, é que eu tenho que ser feliz, tenho que ter companheirismo e, de repente, me respaldar nem tanto na racionalidade, mas na força do raciocínio ali, que é diferente do lado racional. O lado racional o gato mais usaria, né? Aqui é realmente o lado mais emocional, né? Seriam decisões mais emocionais. E realmente quando eu só consigo, estou falando isso em tudo na minha vida, tá? Mas eu vou falar do lado profissional. Eu gosto de trabalhar em lugares onde eu me sinta feliz. Então eu posso estar realizada financeiramente, eu posso estar num cargo que eu gosto, tudo, mas se eu não estiver feliz, se eu não me sentir feliz em ir trabalhar naquele lugar, eu acabo nem rendendo direito. Agora, a felicidade está no lugar ou está em mim? Eu levo a felicidade ou a felicidade está lá? Eu acredito que nas duas coisas. Já trabalhei numa TV triste, hein? É que nós, na verdade, nós achamos que as nossas influências são externas. Mas quando eu vou na minha existência, o seu eu essencial, ele transborda essa necessidade da felicidade. Mas, normalmente, a felicidade, ela está onde? Ela vem de dentro para fora, ela está na nossa busca interior e não necessariamente na exterior. Escolhe uma fichinha. Só uma pergunta, você já realizou esse teste com empresários também? Sim. Sim? Sim, muitas vezes. E como eles costumam reagir? Depende muito, né? Eu faço muito isso quando eu quero mostrar para ele qual o fator de decisão que eles estão tomando. Quando eles não percebem como eles estão tomando, então aqui eu te diria o seguinte: olha, você de repente é a diretora da minha empresa. Eu ia te dizer o seguinte: olha, você está tomando, na verdade, o seu critério é de felicidade. E você está achando que todos nós somos companheiros. Eu estou entendendo que esse é o seu momento. E você está entendendo que o gato ele pode ser traiçoeiro. Só que o momento de crise onde nós estamos vivendo, você acha prudente que nós possamos nos respaldar em características essenciais só de lealdade e companheirismo, mas essa lealdade que eu falo é só do carisma, mais emocional? Ou nós vamos ter que ser mais ariscos, mais rápidos, mais ágeis para tomar decisão? O que a empresa precisa hoje? Será que você está olhando só para o seu lado interior do que você necessita? Ou as suas decisões, elas estão respaldadas na racionalidade do que a empresa precisa para o momento? Mas eu preciso que você entenda como você está tomando as suas decisões e quais as consequências. As consequências da sua a emoção, ela pode transcender o que é a razão. E você pode se perder a hora que você for se posicionar, tomar uma decisão
errada ou Muito não... baseada na emoção. Muito baseada na emoção e te trazer, te afastar um pouquinho do senso de prudência ou de racionalidade do fato que está acontecendo. Se eu fosse te dar um diagnóstico, eu ia falar, olha, querida diretora, vamos começar a racionalizar. Eu entendo que isso é muito bonito no ser humano e que você tem que ser assim fora, mas dentro da empresa, o fator principal é a racionalidade. E hoje as pessoas estão com a racionalidade limitada, gerando comportamentos de incerteza e oportunismo. Então, será que não é mais importante, ao invés desses comportamentos e dessa incerteza, a gente se respaldar nos fatos e na agilidade de tomar decisão, para a gente ser pioneiro, para a gente chegar na frente? Então, eu uso, às vezes, essa brincadeira para mostrar para a pessoa que é importante ele ser feliz, ele ter o carisma, ele ter amigos, mas a empresa tem que dar resultado. É importante ele ter o lado emocional, mas que na empresa ele precisa racionalizar as emoções. Muito legal, hein? E por Você isso tinha que eu falado gosto. para eu escolher uma fichinha, eu vou escolher. Isso. Não dá tempo de falar muito, que a Fabi já me deu aqui 3 minutos. Vou escolher um. Você nem me perguntou como que eu me imaginava. Ai, é mesmo, você tinha colocado. Você viu, né? Eu quero saber. Antes de mostrar a ficha, dá tempo? Dá? Pode Olha falar, só. como você se imaginou? Normalmente as pessoas se descrevem e você fala para a pessoa como você se descreve. E o que a Paty fez é comum acontecer. E ela fala, mas eu não sei desenhar, né, feições, rosto. E eu queria dizer a você, Paty Biasi, e as pessoas que estão nos assistindo, que o que a gente apresenta no nosso externo só representa 15% do que realmente, comportamentalmente, a gente tem de resultado na nossa vida. Porque o que a gente realmente se apresenta para o outro é interno. E eu me apresento, sou uma excelente desenhista, diferente de você, mas eu me apresento assim. Um sol? Um sol. Peraí. Eu acho que eu sou um sol para as pessoas, aonde tem uma missão. Eu me considero uma pessoa de força, de coragem e amor. Tudo que eu faço é respaldado no amor. Ou eu amo ou eu não faço. Muitas vezes a minha coragem me leva a me estatelar feio, a me arrebentar. Mas a minha força é que me faz viver. A minha força de acreditar que o dia de amanhã pode ser muito melhor do que o de hoje e que eu possa ser muito melhor amanhã e que meu dia, independente dos meus desafios, vão ser maior. E só com muito sol e acreditando que todos os dias ele nasce, é que eu consigo as minhas 3 forças de energia. Que legal, adorei. E ali? Não, aqui não tem nada, não fiz nada. Achei que tinha feito outro desenho. Bom, vamos para o intervalo então? É isso, Fabi? É isso. Vamos para o intervalo e a gente volta já já conversando mais um pouquinho com a Andréia Deis. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu hoje estou conversando com a Andréia Deis, nossa amiga, nossa sócia aqui do programa, gestora de carreiras. Ela pediu para eu escolher, a gente está falando sobre os 10 maiores paradigmas do executivo. Vamos ver o que é isso? Ela pediu para eu escolher uma das fichinhas que ela trouxe aqui. Eu escolhi. Pode abrir? Pode. Que está escrito aí, né? Viver por um propósito ou pagar contas, é isso? É. Esse é um dos paradigmas do executivo, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente vai se respaldar um pouco na nossa essência, que é nas nossas forças, o que a gente estava falando, de como eu funciono. E aí eu tenho alguns dilemas. O que a gente tem mais no mercado corporativo é: será que eu vou ser capaz de dizer o que está certo ou o que está errado? Ou eu vou ser conivente com qualquer coisa para não perder um contrato? Eu vou ser lícito ou ilícito? Eu vou fazer coisas, na verdade, que eu não concordaria tanto só em função de pagar conta? Isso é um dos dilemas diários do executivo, né? Por isso que eu coloquei lá ele pagar conta ou não. Se ele realmente, o que ele faz? De repente ele fala, mas eu tenho 3 filhos, tenho cachorro, gato, família, aluguel,
condomínio, como que eu faço? E ele é muitas vezes encurralado por uma situação. E aí ele vai à noite dormir e no dia seguinte ele vai ter que tomar a decisão na hora. E aí eu te pergunto, Paty Biasi, a gente vive por um propósito ou paga a conta? Por um propósito. É o que a gente sonha. Essa é a nossa essência. Na verdade, temos que pagar contas. Hoje, uma das maiores fatores de tristeza da humanidade, do ser humano em pesquisas, é que muitas vezes ele tem que abrir mão de um propósito, ou ele negligencia alguma coisa e ele sabe disso em função da necessidade que ele tem de cumprir e de pagar as contas. Mas aí o que eu queria dizer para você e para as pessoas é qual o tamanho desse limite? Até que ponto vale a pena isso? Qual o risco disso? Será que quando eu tomo essa decisão, eu não estou deixando a minha essência um pouco também de lado? Eu não estou deixando, na verdade, dizendo não para mim? Vale a pena a gente dizer não para a gente? Você já pensou nisso? Não sei se vale, eu acho que não vale a pena dizer não para nós, né? Isso é medido, mas Paty, às vezes na vida a gente às vezes assim, eu costumo dizer que não adianta dizer que é totalmente e que as pessoas são... Vão ter algumas coisas que, digamos assim, a gente considera decisões que a gente fala aceitáveis e não aceitáveis. Até que ponto o critério está sendo corrompido? Se é uma coisa totalmente ilícita, que eu vejo que realmente vai contra os meus princípios, por isso que eu coloquei no meu sol coragem, que é uma das forças, na verdade, que mais me derruba na face da terra. Porque pelo meu excesso de coragem, muitas vezes, eu vou e tomo a decisão normalmente pelo meu propósito. Porque eu acho que ele me faz existir. Só que as pessoas ainda vivem nesse mundo, onde o mais importante é o bônus, o mais importante é o resultado do budget, onde o mais importante é o dinheiro e é onde o eu sozinho, né, é muito maior do que o propósito comum da empresa. Mas esse é um dos paradigmas que o executivo passa todos os dias. Eu faço o que eu acredito ou eu faço o que eu pago? O que vai pagar minhas contas. Exatamente. Vamos para outro? Vamos para outro. Liderar ou ser liderado? O que é liderar, né? E a gente, às vezes, tem um equívoco muito grande com isso, né? Se eu estou num projeto, se eu estou fazendo, o que é liderar? Em que ponto eu estou ganhando ou que eu estou perdendo, né? Eu estou liderando ou é melhor eu ser liderado? O que é liderar? Tanto que eu coloquei 3 palavras que eu gosto bastante, que é acreditar, influenciar, despertar. E será que eu não estou neste papel de liderar e ser liderado o tempo todo também? Será que só porque eu tenho um líder, eu tenho um diretor, eu tenho um gestor, eu não tenho a necessidade de liderar? Por que muitas vezes a gente recua e a gente fala, mas a responsabilidade disso é do diretor, a responsabilidade disso é da empresa, então eu vou fazer ali o menor possível, o menor esforço possível. E a minha autoliderança? E a minha responsabilidade do meu agir, do meu despertar, de influenciar com que as pessoas sejam capazes de fazer o que é necessário, de acreditar no meu potencial e no do outro. Esse é um dilema diário e esse, além de um paradigma, é um conflito, né? É um conflito que eu vivo entre eu tenho que só receber ordens e qual que é o limite entre eu receber ordens e seguir um comando e de ser comandado? E até que ponto eu posso ir e até que ponto, aonde eu tenho que parar? Muitas vezes uma sugestão de um funcionário para um gestor acaba transpondo aí uma ordem, né? Às vezes o gestor deu uma ordem e o funcionário fala, olha, eu tenho uma visão aqui, e se a gente fizesse assim, assim, assim? E muitas vezes o gestor acaba falando, é verdade, podemos fazer assim também. Aí né? Você chegou num ponto, ou não, vai depender muito do propósito da empresa, mas o que é importante saber? Que a gente vai estar liderando ou sendo liderado o tempo todo e que essa linha de comando entre comandar e ser comandado, ela tem que ser ali enraigada naquele propósito, né, de viver o propósito. Independente da hierarquia do meu título, o meu crachá, ele não pode ser maior
ali do título do que a necessidade do propósito da empresa como um todo. Então, eu preciso entender isso, é importante que isso, porque eu não vou perder a minha capacidade, né? Eu não vou perder o meu protagonismo, a minha essência, a minha vontade, o meu desejo, a minha inspiração e a forma que eu tenho de acreditar. Então, isso eu acho que não só um paradigma, mas se a gente pensar em inovação, em liderança inovadora, em futuro, hierarquia, ela serve por quê? Para a gente entender onde eu estou, para onde eu estou indo, para hierarquizar salário, mas eu preciso entender que eu estou nos dois lados. Mesmo como liderado, eu tenho tanta responsabilidade daquele resultado quanto a do líder, ou até maior, porque eu estou no operacional. Verdade, verdade. Né? Verdade. Dá tempo para mais um? Dá tempo de mais um? Dá, acho que dá sim. Vamos mais um. Nós falamos de duas coisas muito importantes, de liderar e ocupar espaço ou não, e de propósito. A gente pegou uns fortes, né? Dois fortes mesmo. Olha, resultado. Olha lá. Esse eu diria que mais do que o paradigma, é uma coisa que acontece nas empresas. Eu quero um resultado para mim, isolado, então eu quero brilhar sozinho, independente do que aconteça, eu quero estar bem na fita, ou eu quero um resultado coletivo. Como um time de futebol. Adianta eu ter um excelente artilheiro, ter um excelente atacante, se eu não tenho defesa, se eu não tenho todos os lados da ponta, qual vai ser o resultado do meu time no final? Mas e na minha vida? Vai ser 7-1. Vai ser 7-1. Vai ser 7-1. Perfeito. Você só tem um atacante muito bom e o resto? E nas nossas empresas, será que um gestor ou um diretor que se empodera do seu ego, que ele transcende, na verdade, o título que ele tem através, muitas vezes, da prepotência, dele ditar, dele impor, dele não ouvir as pessoas e coloca as pessoas como secundárias? Ele vai precisar ter 3, 4 vezes o número de pessoas que ele poderia ter se as pessoas estivessem inspiradas e acreditassem nesse propósito em comum. Isso é mais do que um paradigma. A gente precisa pegar esses líderes e entender o que é esse resultado. Resultado é meu bônus só? Vale ele a qualquer custo? Ou o resultado, na verdade, é o resultado de todas as áreas da empresa? É de um conjunto. Não adianta eu ter um programa bom, eu preciso que toda a rede tenha programas bons. Eu não posso ter uma apresentadora boa, eu preciso que todos vivam. A equipe seja boa. Que a equipe seja boa. Senão eu não faço. Então não adianta. Exatamente, né? Dá tempo de mais um? A Fabi tá falando que não. Poxa vida. Bom, então eu vou ter que te convidar para voltar breve, para a gente continuar falando sobre os paradigmas. Será um prazer, porque eu acho que mais do que paradigmas são alertas também. Quando eu escrevi na madrugada, Paty, ele veio como um alerta, publiquei e saíram algumas publicações desse artigo, mas o meu maior desejo é ser essa luz para inspirar as pessoas, para as pessoas começarem a parar um pouco e refletir sobre o seu papel, seja na empresa, seja na sociedade ou seja na família. Se a gente não começar a entender aqui, essencialmente, quem nós somos e por que nós acordamos todos os dias e como nós respondemos todos os dias, realmente a nossa sociedade vai ficar uma sociedade triste, egocêntrica e individualista. Verdade. Quer passar as suas redes sociais? Sim, né? Seus contatos? Eu tô como nas minhas redes sociais, tá andrea@andreades.com.br, LinkedIn, Instagram, Facebook. Tô em São Paulo, 11 3853 6248. Agora sai esse ano o meu livro aí que conta as minhas 15.000 primeiras horas e experiências de coaching. Que legal, que legal. Muito obrigada. Parabéns, né? E traz aqui pra gente ver, tá bom? Também. Pode deixar. E já tá convidada, volta logo pra gente terminar de falar dos paradigmas. Ok. Adorei, mais Obrigada, uma vez te receber. Obrigada, Paty. Obrigada. E eu agradeço a você também. Entre no facebook.com/programa Análise Direta. Lá no YouTube você acha também o canal do programa Análise Direta. Você vai assistir lá várias edições do programa. E agora a gente tem o WhatsApp. 11 992 24 7760. Anote aí, manda a sua sugestão, as suas perguntas, ok? Um beijo e até o próximo programa. Tchau!